O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão nos tribunais e vos açoitarão das suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregaram, não vos preocupeis em como falar ou em que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havareis de falar, mas sim o Espírito Santo do vosso Pai, que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. E vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Os Atos dos Apóstolos falam sobre Estevão. Estevão foi escolhido para servir as viúvas. Os apóstolos diziam: não, é melhor que nós pregamos a palavra de Deus e vamos nominar outras pessoas cheias do Espírito Santo e sabedoria, para que eles possam ser encarregados desse ofício de distribuir os bens para as pessoas. E escolheram homens, entre os quais Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E nós fazemos a pergunta: mas será que Estevão estava lá no cenáculo quando desceu a força do Espírito Santo? Estevão ficou cheio do Espírito Santo lá, na fundação da igreja, não é? Divulgavam sempre mais a palavra de Deus. Essas pessoas divulgavam sempre mais a palavra de Deus. E multiplicava consideravelmente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes aderiam. E a palavra de Deus diz: Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. E algumas pessoas da sinagoga vieram argumentar com ele, mas eles não poderiam resistir à sabedoria do Espírito Santo que o inspirava. E Jesus tinha falado: não vos preocupeis como falar, em que dizer, porque naquele momento será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havareis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, que falará através de vós. Mais uma vez, estamos falando da plenitude do Espírito Santo. Saulo começou a ser perseguido, mas ele não se importava. Todos os do grande conselho, quando olharam para Estevão, viram seu rosto
semelhante a um anjo, porque ele estava cheio de Deus. Existe aqui em Atos dos Apóstolos uma longa passagem no sermão de Estevão, como ele conhecia a palavra de Deus e contou toda a história de salvação, mas depois ele diz: o Altíssimo não habita em casas construídas por mãos, não, mas o Altíssimo mora aqui conosco. Estevão não teve medo de chamar atenção. Homens de duro serviço e corações e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como procederam os vossos pais, assim procedeis vós também. Vocês perseguiram e mataram os profetas. Vocês receberam a lei, mas vocês não guardaram a lei. E quando Estevão falou isso, ficaram enfurecidos, rangendo as dentes. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou o céu e viu a glória de Deus. Ele teve uma visão na hora da perseguição, e aí que está. Na hora das dificuldades, graças especiais vêm para cada um de nós. Ele viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita. Eis que eu vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Os judeus ficaram cada vez mais enfurecidos e começaram a apedrejá-lo. Estevão falou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Entrega a Deus. Oblação, doação de si mesmo a Deus. Ele louvava e agradecia a Deus, bendizia, não falava mal, não queixava, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, cheio de graça, cheio de sabedoria. Ele falava as palavras certas para aqueles judeus e tocou profundamente todos eles. Eles ficaram cada vez mais enfurecidos. Posto de joelhos, exclamou em alta voz: Senhor, não lhes leves em conta este pecado. E dizendo estas palavras, morreu. Primeiro mártir da nossa igreja, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Eu acho que é um grande modelo para cada um de nós. Quando estamos passando por perseguições, falta de compreensão, quando nós somos prejudicados, não é? Louvado seja Deus. O Espírito Santo nos dá as palavras positivas. Podemos ver a obra que o Divino Espírito Santo fez em Estevão. A obra que Deus pode fazer em cada um de nós. Impuseram as mãos sobre aqueles homens e mandaram servir. Ficaram cheios do Espírito Santo. Receberam de Deus Pai o dom do alto, mas não apenas o Espírito Santo, mas todos os dons do Espírito Santo. Eu fico imaginando as pessoas louvando e bendizendo e glorificando a Deus.
Por causa da ação do Espírito Santo, as pessoas são adoradores, verdadeiros adoradores, adorando em espírito, adorando em verdade. Toda reclamação, todas as palavrões, as palavras negativas, todas vão embora. A pessoa passa a sua vida bendizendo e louvando, mesmo morrendo apedrejado. A pessoa cheia do Espírito Santo, adorador, começa a escutar a voz de Deus. E Deus se manifesta a estas pessoas. E assim, com as palavras de Deus, a obra que Deus faz através daquela pessoa começa a ter uma grande, grande eficácia. Porque o Espírito do Senhor está agindo nesta pessoa. Ela começa a ouvir mensagens de Deus e saber a vontade de Deus e falar e agir e ser uma pessoa sábia. Conhece Deus profundamente. Profundamente. Transmite Deus para as outras pessoas. A fé. A pessoa tem a fé. Estevão acreditou na vida eterna. Ele sabia que a morte viria, mas era passagem para uma vida muito superior. A fé em Deus. Ele que era preso e sendo apedrejado era livre. 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 Sim, estava sendo machucado e o milagre não aconteceu com ele, mas a palavra diz que muitos outros milagres aconteceram através dele. Um bom servo de Deus que não apenas serviu as viúvas, partilhando pão, comida e coisas, mas ele, de um modo especial, partilhou o nosso Deus. Obrigado, Senhor, pelo grande exemplo, grande exemplo de Estevão, cheio de Deus. Jesus que veio, Jesus que nasceu, Jesus que nos orientou, Jesus ressuscitado glorioso, estava em Estevão e pode estar em todos nós. Amém? Responde a palavra de Deus.